Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Siloé Almeida. Pastor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer, Júlia. Estou aqui totalmente à disposição de você e de todos que vão assistir, depois. Obrigado. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida, a carreira e o ministério do pastor Siloé. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor que nos contasse um pouquinho sobre o contexto ali da sua infância. Então, onde e quando o senhor nasceu, quem foram seus pais e os seus irmãos? Eu nasci no município de Carazinho, Rio Grande do Sul. Tive a infância dividida entre Carazinho e Nometoc, que é uma cidade próxima ali, é uma capital nacional da agricultura de precisão. Tem muitas indústrias lá e tal. A gente morava depois em Nometoc e frequentava a igreja de Carazinho. Então eu cresci na igreja adventista de Carazinho. E estudava na cidade de Nometoc, estudei em colégio inicialmente do estado. Na quinta série fui para um colégio de padres, que era a 5 minutos da minha casa, tive essa mordomia. E na quarta série do antigo ginásio eu fui para o colégio adventista, ou Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara. Meu pai, Maurílio Albuquerque de Almeida, ele foi trabalhador da área de empresas, indústrias, era empregado, depois ele virou comerciante, depois virou fotógrafo, empreendedor, foi vereador, foi vice-prefeito, prefeito, lá em Nometoc. Mas sempre nós frequentando a igreja de Carazinho, porque são cidades quase gêmeas ali, E minha mãe, Zorina de Almeida. O meu pai era de uma família que estamos agora na 8ª geração já na igreja. Nossa. A minha mãe se converteu e ela e eu fomos batizados juntos. Que interessante. Uma história muito bonita assim de família. E essa família do meu pai é uma família que veio da Europa e conheceu o Evangelho imediatamente, praticamente depois que entraram no sul do Brasil. E aí temos uma história interessante da vida cristã. Eu tenho 5 irmãos, na verdade nós somos 2 irmãos, o Ivan, meu irmão, e depois 4 irmãs, pela ordem de idade, Leda, Serenita, Edinorá e Eloá. Os nomes pouco comuns. Que interessante, pastor. Então, o senhor já nasceu em uma família adventista, já cresceu na igreja. Conte-nos um pouquinho mais sobre como a sua família conheceu o adventismo, assim que ela chegou aqui no país. O meu lado cristão praticante, ele chegou no Brasil lá por 1820, por aí, 1840, e como a minha família queria esse ramo cristão, que era na verdade judeu-alemão e austríaco, queria se esconder da possível perseguição aos judeus, eles, no interior do Rio Grande do Sul, conseguiram um batismo já adultos na Igreja Católica. Com esse batismo, eles conseguiram um nome brasileiro, um sobrenome brasileiro. Interessante. Porque eles tinham medo que o nome deles e o olho azul, o olho verde, iria denunciá-los. Conseguiram se tornar católicos, e porque se tornaram católicos, eles tiveram acesso à Bíblia. E aí, com as famílias Kimpel e Catwinkel, já num lugar hoje que se chama Lagoa dos Três Cantos, a cidade, no centro-norte do Rio Grande do Sul, perto de Carazinho, Nometoc, eles foram evangelizados pelas famílias Kimpel e Catwinkel.
Uau, que legal. Dali eles casaram entre eles, Kimpel, Katwinkel, Nova, várias famílias, né? E o sobrenome que eles conseguiram no Brasil foi o sobrenome Silva e depois passaram para Reis. E qual que era o sobrenome original? Löf. L, o tremado, W. Mas conseguiram batismo com o nome Silva e depois nasceu o primeiro filho no dia de Reis. E chamaram esse filho de Manuel Luiz dos Reis. O Luiz para lembrar de Löf. Então, até pouco tempo aqui, nossa família tinha sempre o Luiz como segundo nome, que não era nome, era para lembrar do sobrenome original. Nossa, que interessante. Eles têm alguma relação com o pastor José Amador dos Reis? É outra família. Mas o pastor Darcy Reis, que já foi entrevistado aqui, sim, esse é a mesma família. São duas famílias Reis que trabalharam bastante para a igreja no Brasil. É a família do pastor José Amador dos Reis, que temos hoje o pastor Osmar Reis e muitos outros, sim, e a minha família. Mas também temos casamentos das duas famílias. Nossa, que interessante. Bastante casamento das duas famílias. Muito bem. Uma perguntinha que acabei esquecendo. Aí depois a gente coloca. Qual a sua data de nascimento, pastor? 16 de novembro de 1952. Ok. A respeito da sua educação, o senhor já contou um pouquinho sobre as escolas onde o senhor estudou na sua infância. E depois o senhor foi para o Colégio Cruzeiro do Sul. O senhor continuou estudando em colégios adventistas, fez a graduação também? Continuei. No IACS mesmo, eu fiz contabilidade. E naquele tempo é interessante que a gente fazia contabilidade, ensino médio, técnico, e já assinava balanço, já virava profissional, e tinha muito convite para trabalhar. Então eu tive que tomar uma grande decisão na vida, que foi não assumir trabalho como carreira de contador e vir para São Paulo e trabalhar em algumas empresas enquanto eu estudava teologia, decidi fazer teologia. Então, meus pais queriam que eu ficasse lá em casa, eu tinha vários empregos me esperando em 2, 3 cidades, né? Tive trabalho também para a organização adventista na área de contabilidade, mas eu renunciei tudo isso porque o meu sonho era fazer teologia. E como que surgiu esse sonho? Como que o senhor decidiu se tornar um pastor? Ir para o IACS surgiu porque um professor e pastor da época, tesoureiro, diretor financeiro, esteve na minha igreja em Carazinho, falando, o pastor Nilcio Viegas. E então eu me agarrei no pai e na mãe, falei, eu quero ir para esse colégio e graças a Deus eles permitiram. E nessa época eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar fora de casa aos 12 anos e 15 dias. Vou fazer 58 agora de trabalho fora de casa. E em casa eu trabalhava desde os 6 anos, né? E aí fui para o colégio. E lá no colégio, naquelas semanas de orações, na semana de oração, acho que a primeira ou na segunda semana, eu já decidi ser um missionário. Decidi ser um missionário, mas eu entendia que tinha que fazer teologia primeiro, que teria que fazer teologia primeiro e depois outras coisas, né? Quando eu estava com 30 anos, eu já era diretor administrativo do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. A minha mãe e meu pai me chamaram para uma conversa e disseram que quando eu estava com 1 ano e meio, eu estive morto praticamente. E eles conversaram com Deus e disseram, se ele sobreviver, nós faremos de tudo para que ele se torne um servo de tempo integral nas suas mãos. Mas só me contaram isso aos 30 anos. Para você ver como Deus realmente foi encaminhando a sua vida, né? Exatamente, foi encaminhando. Então, fiz contabilidade lá e já podia ficar trabalhando direto, né, nessa área, né? Mas não, vim para São Paulo, fiz teologia, em paralelo pedagogia. Certo. Depois fiz na Universidade de São Camilo, padres, né, com padres em São Paulo.
fiz administração hospitalar. E depois que eu já estava dirigindo o 4º hospital, que foi o Silvestre, eu fui para fazer jornalismo. Na verdade, comunicação social. Porque eu achei que eu já era um administrador experiente aos 31 anos, por aí, e que estava ficando assim bastante rude, talvez, e precisaria ou um curso de embaixador, de diplomacia, ou direito, ou comunicação social, para ficar um pouco mais traquejado, mais, né? Porque o gaúcho já é bastante de formação rude, né? E aí fiz comunicação social por esse motivo. E lá dentro, com 1 ano e meio, eu tive que escolher uma área, relações públicas, publicidade ou jornalismo. Eu já conhecia bastante publicidade, porque eu já tinha sido diretor de uma empresa de publicidade, antes de entrar na organização. Falei, eu vou fazer jornalismo. E dentro do jornalismo, eu me tornei um homem de televisão. Interessante. Porque eu não sonhava que anos depois eu ia fundar a Novo Tempo. Interessante, pastor. Daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a sua carreira, mas antes eu queria perguntar ao senhor sobre a família que o senhor formou. Então, como é o nome da sua esposa? Como vocês se conheceram? O nome dela é Marisa Amorim de Almeida. Marisa foi assim uma gigante do meu lado, e é uma gigante. Ela criou, né, me ajudou a criar, e teve momentos que ela criou sozinha, né, porque eu viajava muito. Sim. Na América do Sul, no mundo. E chegamos a morar uns meses nos Estados Unidos, e ela então ajudou a educar, a criar 3 filhos. Nossos filhos, a mais velha é Karina, o segundo é o Neto, que tem o nome do meu pai, e o terceiro é o Siloé Júnior. Certo. E a sua esposa, qual foi a área de atuação dela? Dedicação total aos filhos. Ela é professora. Sim. Chegou a trabalhar um pouquinho, mas ela também, assim como eu renunciei muita coisa para fazer teologia, e outras coisas também, a vida é de renúncias. Ela renunciou à carreira profissional dela para criar 3 filhos. Amém. Então aí vem a gratidão minha e a gratidão dos filhos, né? Com certeza. Qual foi a data do casamento de vocês? Essa eu tenho que saber, né? 15 de julho de 1976. Muito bem, pastor. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? O senhor já começou a atuar desde cedo. Em qual área que o senhor começou atuando? Bom, eu comecei com 12 anos e 15 dias numa loja que não havia supermercado, uma loja que tinha de tudo. Comecei ali. Depois eu fui para uma revenda de Massey Ferguson, que pertencia ao mesmo grupo de empresas. E depois eu fui para o escritório central da empresa, do grupo. E dali eu fui para o IACS. No IACS eu trabalhei lá dentro, trabalhei lá fora, né? Sim. E depois que eu vim para São Paulo estudar, eu trabalhei com laboratório de medicamento, fui diretor do laboratório. Depois a agência de publicidade, fui diretor também nacional dessa agência. E fui diretor nacional da área de poupança e previdência de um banco em São Paulo. Okay. E depois ingressei definitivamente para a Organização Adventista. E qual foi o ano do primeiro chamado? Foi fim de 76. E qual foi a função? 76. Diretor do Colégio Adventista do Brooklyn. Ok. Foi o primeiro desafio. E foi uma surpresa, porque eu queria era trabalhar em igreja. Mas eu já vinha fazendo no paralelo pedagogia e houve uma necessidade urgente de diretor de escola em São Paulo e me convenceram que aquilo era um chamado. E era mesmo. Me convenceram que era mesmo. Né? E foi. Então, todo lugar que eu trabalhei, sempre fiz daquilo um ministério. Amém, pastor. E depois o senhor continuou na obra em outras funções? Você poderia delinear esse histórico para a gente?
Depois eu fui para hospital de São Paulo. Júlia, eu tinha medo de entrar em hospital. Às vezes eu entrava com um quarteto para cantar e tal, mas era aquilo assim, aquela preocupação. E aí me convenceram que eu devia ir para o hospital, que enfrentava uma grande dificuldade na época, e eu aceitei. Sempre gostei de desafios, e foi uma experiência incrível, né? Depois de São Paulo, eu fui fundar um hospital no Recife. Depois eu peguei um hospital em crise em Belo Horizonte. Esses eram da organização adventista? Da organização também, em prédio alugado. Né? Certo. E de Belo Horizonte, eu fui para o Hospital Silvestre. Né? Sim. E lá é que eu acabei estudando jornalismo também. Então, do Hospital Silvestre eu saí para fundar o PROASA. Olha que é o plano de saúde que cuida da saúde, né, dos servidores da igreja. Depois que eu fundei o PROASA junto com uma equipe e dirigi quase 8 anos, aí houve um problema com o meu sucessor no Silvestre, problema de saúde, e eu estava com 3 chamados. Eu queria ficar mais em casa e apareceram 3 chamados CPB, que era o segundo chamado para CPB, e pela segunda vez acabei não indo para a CPB, Casa Publicadora Brasileira, e também um outro para a União Central Brasileira. Acabei aceitando o Silvestre porque pela ordem de data foi o primeiro que chegou. Estava guardado na mesa do presidente da divisão sul-americana. Então fui para lá, porque o meu sucessor teve um problema de saúde. E de lá, quando eu estava já no Silvestre, e mesmo no PROASA, eu ajudava muito algumas entidades da igreja na área de comunicação, na área de emergência, na área de crise, já estava ajudando, porque eu tinha feito comunicação social. Sim. E estando no Silvestre, eu comecei a treinar os primeiros locutores da possível rede, locutores, produtores, rede Novo Tempo de rádio, estando no Silvestre. Então, do Silvestre, eu fui nomeado para diretor de comunicação da divisão sul-americana. E aí coube a mim e mais 2 ou 3 pioneiros, né? Poderia citar até o nome deles, que começar o embrião da Novo Tempo, depois da fase de germinação, até a estabilização do Novo Tempo. Tudo isso em Friburgo, Nova Friburgo. Certo. E era que ano, pastor? 95. 95 foi o start da Novo Tempo, rádio, Sim. TV e internet. Então começou tudo junto, a rádio e a TV também? A rádio, como unidade, como emissora, a primeira começou um pouquinho antes. Certo. 1 ano e meio antes, por aí, 2 anos. Mas como rede, ela começou em 95, que nós tivemos o prazer de formar essa rede. É um desafio muito grande. E a TV começou em 95. O pastor Erlo Brown, um grande pioneiro, ele descobriu a tecnologia digital. Ele descobriu, se aperfeiçoou nisso, se especializou nisso e apresentou para nós a possibilidade de começarmos já como canal de TV também em 95. Então o pastor Erlo é um grande pioneiro. E ele é o presidente da associação mais próxima nossa aqui e já é vizinho nosso também. Sim. Ainda um pouquinho sobre o início da Novo Tempo. Qual foi o primeiro programa? Quais foram os desafios enfrentados? Olha, nós fazíamos... O desafio primeiro é que o medo, né? Eu desejo que você e a sua equipe sejam pioneiros de muita coisa. E sempre há um medo do desconhecido, de fazer. Então, esses primeiros pioneiros do Novo Tempo, todos foram abençoados por Deus de terem coragem e de conscientizar os que tinham medo. Pessoas bem intencionadas, pessoas trabalhadoras, líderes, entendeu? Admiráveis, ícones, né? Eles
tinham medo do desconhecido, né? E eu agradeço todo o apoio, como eu liderei esse movimento, e todo o apoio que eu tive, compreensão, e agradeço, acima de tudo, as bênçãos de Deus. Então, o primeiro programa foi Avanços da Obra, parece, que a Sonete, uma gigante, Sonete Costa, uma gigante, apresentava, né? E temos muitos nomes lá de dentro, né, do núcleo inicial, que a gente podia citar, mas a Sonete que apresentava o primeiro, que hoje tem o nome de Revista Novo Tempo. Mas, enquanto isso, nós tivemos algumas transmissões ao vivo. Várias delas eu ancorei, porque praticamente não tinha outra pessoa, que era programa que o pastor José Maria Barbosa fazia para treinar jovens no Brasil, na área jovem, né? Conhecido como Liderança JA, Jovem Adventista. Eu fazia programas de treinamento para a área de comunicação, então as primeiras transmissões ao vivo foram essas. Ou algumas transmissões de sermões também, algumas foram ao vivo, né? Mas tínhamos pouquíssima programação. E quando vimos que dava certo aqui, conscientizamos a liderança brasileira, de todas as regiões do Brasil, aí eu fui sozinho para os outros países, né? E aí começamos, ao Novo Tempo, rádio, TV, tudo ao mesmo tempo. Os outros países da América do Sul. Da América do Sul. Porque era um projeto da divisão. Projeto da divisão. E aí foi mais difícil ainda conscientizar aquelas pessoas queridas, aqueles líderes responsáveis, trabalhadores, que eles não queriam entrar em algo desconhecido, né? Então a gente orava e trabalhava e aí começamos na Argentina, tentamos no Chile, e foi germinando aos lugares, e onde conseguimos concretizar o primeiro núcleo de produção de programas foi na Bolívia, né? A primeira rádio foi no Peru, no altiplano peruano, 4 mil metros acima do nível do mar, em Juliaca, primeira rádio, né? Mas aí começamos a ter uma rádio Novo Tempo lá na Universidade da Argentina, e logo em outros países. Na Bolívia, assim que conseguimos a primeira, já foram 20 emissoras, ganhamos concessões, e aí o desafio foi exatamente, tem tudo a ver com a tua pergunta, que é muito inteligente. E os programas, né? O desafio então era produzir programas. Aí nós tínhamos um núcleo de produção em espanhol lá na Bolívia, e tínhamos 1 ou 2 locutores de plantão no Brasil para entrar ao vivo na transmissão de satélite, porque as notícias eram ao vivo, e os países castelhanos que começaram a ter rádio recebiam a programação toda gerada daqui, gravada, e ao vivo gerada também de Friburgo. Os estúdios eram um lado do outro. E hoje, na Central Novo Tempo, né, de comunicação, vamos dizer assim, os estúdios de rádio espanhol e português estão também um ao lado do outro, até agora. Tem esse detalhe que permanece aí da história. Deu certo, né? Deu certo, né? E o mesmo daí, criamos um núcleo de televisão aqui também, de rádio. Estou falando agora de espanhol. Depois, o núcleo tinha umas 8 pessoas para produzir televisão em Friburgo ainda. Depois a gente veio para a nova sede, que aí nesse núcleo nós tínhamos 2 equatorianos, uma argentina, um peruano, também já representando os países, e profissionais de alto nível, sempre os melhores. Tá? E, paralelamente, tem muito a ver com a pujança, com as bênçãos do Novo Tempo, nós tivemos a bênção de participar da fundação do curso de comunicação social do NASP, da UAP, na Argentina, e da UPU no Peru. Porque precisávamos profissionais. E lembro bem de detalhe que a gente começou o curso aqui e perguntava, vai ter emprego para nós? Eu dizia, não. Eu digo, não vou prometer nada. Quando eu vinha aqui, né, eu sou um dos mentores do início do curso aqui, nos demais lugares. Pastor Roberto Azevedo, o professor Roberto Azevedo também um dos mentores, mora aqui perto. Uma coisa eu te digo, os melhores profissionais sempre terão trabalho, né? Sim. Mas
já centenas de pessoas formadas aqui já foram para Novo Tempo. E isso continua sendo, Continua sendo um celeiro, né? Exatamente. O Centro Universitário aqui é um celeiro de profissionais, de excelentes profissionais. Então, quantos anos o senhor ficou na Novo Tempo? Na verdade, liderando, né, Novo Tempo. Eu estava na comunicação da América do Sul. Sim. E eu liderava, liderei a fundação da Novo Tempo e a expansão da Novo Tempo nos demais países, fundando em cada país. Isso assim de maneira compacta e intensa, né? Compacta, intensa, de trabalho de 3 expedientes por dia, 3 turnos por dia, 10 anos. Nossa, bastante. Até hoje eu sou o líder de comunicação da América do Sul mais longevo. Que interessante, pastor. O líder mais longevo. Uma bênção de Deus, né? E depois, quais os próximos locais que o senhor trabalhou? Bom, depois disso eu já estava quase aposentando, porque a vida é muito curta, né? Aí eu vim para Paulista Central, Associação Paulista Central, onde eu trabalhei como um secretário de campo, que é um tipo vice-presidente e diretor de comunicação, né? E isso 3 anos. E aí 4 anos, os derradeiros 4 anos, eu fui secretário ministerial. E acabou. Eu costumo dizer nas reuniões, no lugar que eu faço palestra, concílios ministeriais, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho só uma reclamação. Quer saber qual é? Sim. De tudo isso, passa muito rápido. Para você que vai estar assistindo aí, quando a vida é boa, quando a vida é abençoada, quando você tem um privilégio de viver o que eu vivi, e eu sei que você vai ter também, passa muito rápido. Só esse defeito, passa muito rápido. Que legal, pastor. Então, quantos anos foram ao todo de ministério? E uma pergunta especial, qual que o senhor considera que foi o seu legado? Bom, foram 35 anos exatos de servindo, né, a igreja em diferentes áreas, né? Educação, saúde, comunicação, administração, né? Eu acho que consegui deixar algumas coisas. Tem coisas que nós não falamos aqui ainda. Eu também tive o privilégio de fundar a ASN, a Agência Adventista Sul-Americana de Comunicação. E fundei outras coisas mais que eu não estou lembrando agora aqui. Então, acho que o legado é isso, né? O que eu tive o privilégio de participar. Sim, o Centro de Vida Saudável, Centro de Vida Natural de São Roque. Sou um co-fundador também, que começou com Clínica de São Roque, hoje mudou o nome, né, num tempo. Enfim, tive várias, né? E a questão de começar a Novo Tempo, né, ser um dos fundadores aqui no Brasil, liderei esse movimento e também nos demais países, né, assim, arrancando pedra, né, usando uma expressão, é um legado, mas é uma coisa assim que eu acho que até o momento aqui de oferecer isso como louvor vivo a Deus, como honra e glória a Deus, porque Ele que deu o privilégio. Ele me ensinou a entrar pelas portas quando eu trabalhava na colportagem, quando eu trabalhava em empresas fora e pegava as férias do meu trabalho e dos estudos e ia colportar porque eu sabia que era uma escola. E ali ele me ensinou a enxergar as portas abertas, porque as portas estão abertas, né? E às vezes as portas estão mais fechadas diante daquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas, porque é uma questão de visão, de mentalidade. E Deus me deu de iniciativa. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o mundo é pobre por falta de pessoas com iniciativa. Por isso que é pobre. Então, ele precisa ter iniciativa, planejamento, execução, sonhar, realizar. Então, tudo isso que você escutou agora, e eu poderia contar muito mais do que eu tive o privilégio de ajudar na fundação, e algumas coisas Deus colocou na minha cabeça, né,
por exemplo, que as eleições no Brasil sejam sempre aos domingos, né? Então eu sou um co-redator de um trecho da Constituição brasileira, onde, isso eu nunca contei em gravação nenhuma, em entrevista nenhuma, vou contando agora, do texto da Constituição brasileira, que foi emendado, né, em 77, tem uma emenda da reeleição, lá parte onde eu sugeri para o governo brasileiro que a eleição seja sempre domingo, porque daí evita o feriadão das eleições, o que é um prejuízo muito grande, né? E também dá mais liberdade de escolha para todas as pessoas votarem num dia em que ninguém trabalha praticamente, né? Poucos trabalham, exatamente. que é o domingo. E não geram as eleições. Só isso é uma história que dá um livro, eu acho. Nossa, é verdade. Deus me deu esse presente. Sugeri e ajudei a fazer a redação desse texto. E muitas outras coisas, trazer campanhas especiais para o Brasil, muitos projetos e tal, que eu não estou agora lembrando. Certo. Ao longo da sua trajetória, pastor, o senhor teve pessoas que o ajudaram, talvez, passar por um momento difícil, conselheiros, pessoas que tiveram ao seu lado? Na minha fase de vida, a gente não tinha mentores, hoje nós temos, eu já fui mentor de algumas pessoas, sou mentor. Nós tínhamos ícones, referências. Então, referência para mim é Dr. Siegfried Hoffmann, que era médico e teólogo, né? Referência para mim é Enoque de Oliveira, né? Grande pregador, evangelista, foi vice-presidente da Associação Geral, presidente da Divisão Sul-Americana, Moisés Nigri, né? João Wolff, que foi meu presidente na Divisão Sul-Americana, um dos meus presidentes, tive 2. Então, o outro foi Rui Nagel. Mas, então, esses nomes que citei foram ícones, que eram referência para nós, eram inspiração para nós. E tive o privilégio de conversar com todos eles, né? Mas não eram mentores, eles eram referências, pessoas assim que, onde eles passavam, tremia o chão. Entende? Então, pena, volto a dizer, pena que a vida é curta, que já perdemos esses homens, né? Sim. E grandes mulheres também, né? Como Yolanda Anversa, né? É uma grande professora, e que não foi professora minha, mas era uma referência para mim, para minha família, né? Então, grandes mulheres, grandes homens, que eu poderia citar aqui muitos nomes, citei aqui os principais. Qual foi a sua data de ordenação? Foi julho de 96. Devido à minha trajetória, né, sempre na área administrativa, né, líder, né, não diretamente ligado ao ministério, então foi mais tarde, comparado ao meu início de carreira. E foi aqui, no NASP, né, no auditório que havia aqui no NASP. Certo. O senhor teria, imagino que muitas histórias para contar, mas poderia escolher uma história em que o senhor viu a mão de Deus na sua vida, no seu trabalho? Só essas histórias de ver a mão de Deus, olha, dá um livro também, dá uns 10 livros aí, né? Uma vez nós estávamos voltando de uma viagem ao sul de Rondônia, e estava o pastor Job Santos, pai do Jader e do Jobson, pastor Wilfredo Derner, o irmão Fabrício, o Job era presidente lá da Associação de Rondônia, e ele estava voltando de Belém, ele dirigindo, e aí, chegando já em Rondônia, estava com uma garoa e um caminhão muito grande, que a gente chama de carreta, se perdeu vindo contra nós. E não tinha mais o que fazer. E aí o pastor Jó iria descer, né, um aterro para a direita,
E quando ele estava perto de nós, quase como essa câmera aí, o caminhão desgovernado desceu para o outro lado, o aterro. E a gente pode contar muitas histórias assim. Na questão também do trabalho, né? Para conseguir, por exemplo, o selo da educação adventista, o aniversário de 100 anos, né? Era um desafio tremendo. E eu pensei em desistir. E aí, quando eu fui falar procurei a presidência dos Correios, descobri que quem estava lá era um amigo meu como presidente. Olha só, é providência mesmo. Providência, né? Uma pessoa que podia estar abandonada, né? E aí eu sempre mandava cartão de Natal para ele, apesar de ele estar no ostracismo, no anonimato. E ele voltou ao trabalho, né? Voltou a ser estrela, e naquele momento ele era o presidente dos Correios. Então mostra que a gente deve sempre estar ligado, trabalhando, e enfim, do trabalho assim, tantas coisas, essa mesmo, como Deus preparou tudo para conseguirmos que a eleição seja nos domingos. Com certeza. E como conseguimos ganhar muitas emissoras de rádio, muitas emissoras de televisão, assim, de maneira providencial, não tem explicação. Amém. E uma coisa sobre o Novo Tempo, isso é bom para vocês que vão fundar muita coisa ainda, você também que vai fundar. A gente, quando está começando, até eu dizia para a equipe, dizia assim para eles, olha, não pense que vocês serão lembrados no futuro por estarem dando a vida aqui, porque a vida continua, vem novas pessoas, não vão nem saber que você trabalhou aqui. Mas faça tudo da melhor maneira possível, dedique, sonhe, dedique a sua vida, porque você vai ser feliz, vai ser realizado, Deus vai recompensar aqui muito mais na vida futura. Então o que eu queria te contar é o seguinte, que a Novo Tempo e outras coisas que eu ajudei na fundação, ela é muito maior hoje do que o nosso sonho. Pois é. E vai ser ainda. Nós começamos a Novo Tempo já sonhando grande, pensando grande, e porque o mundo mudou. Eu contei, né, com o advento da tecnologia digital, né, do mundo digital. Mas de lá para cá apareceram tantas novidades no universo das comunicações, né, e até vou deixar uma frase aqui, e aí assustava alguns, não nos assustemos, vamos encarar, e isso tudo fez a Novo Tempo cada vez maior. E a frase que eu passei a usar desde 95 é o seguinte, no universo das comunicações, ou no universo da comunicação, um novo meio, isso comecei a falar isso em 95, vou repetir, no universo da comunicação, um novo meio de comunicação, um novo veículo, não anula ou substitui os demais. Ele amplia tal universo. E a prova está aí. Naquele tempo diziam, olha, naquele tempo não, em 80, 70, 80 diziam, a televisão vai acabar com o rádio. E não acabou, né? O rádio está aí. Então o meio, né, graças a Deus, a inteligência que Deus dá aos homens e às mulheres, o meio ele se reinventa, né? O rádio está aí, mais forte do que nunca. A mesma coisa, a televisão vai acabar, a internet vai acabar com a televisão. Está aí, o televisor virou, você não sabe agora se é uma tela de TV ou se é um smartphone, porque ele é smart, né? No mínimo. E o que ele vai ser daqui um ano, o televisor, o smart, o que ele vai ser, o teu celular, o que vai ser, né? Então não sabemos. Então tudo isso aí só amplia. Então vencer os obstáculos, não ter medo do futuro, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Sim. Segundo Crônicas 32, está lá, né? Então, Deus está conosco. Então, marche para frente, né? Como se Jesus viesse hoje,
e trabalhe como se ele viesse daqui 100 anos. E realize, confie em Deus que enquanto você estiver vivo, você pode estar realizando alguma coisa. Amém. E também essas inovações tecnológicas, ao ser abraçadas, né, pela igreja, elas estão sendo meios usados por Deus para a pregação do evangelho, né? Sem dúvida. Desde sempre, né? Quer dizer, desde que começamos, né, com a Voz da Profecia no Brasil no rádio, né, há décadas e décadas. Eu tive o prazer de ser o jornalista e assessor de imprensa da comemoração dos 50 anos da Voz, né? Tive tanta coisa que eu tive que fazer, como extra até, né? Exatamente isso. A igreja sempre usa os meios, né? Sem justificar os fins, tá? Sempre usa os meios para levar o evangelho, para levar uma mensagem de boas novas, para pregar da volta de Jesus, sempre. E isso é importantíssimo. E outra coisa, tecnologia moderna, inovação, novidades, todas são bem-vindas. O que nós não podemos negociar é princípios e valores. Sim. Tem que ficar muito atentos, porque a pressão hoje, de várias origens, né, é para que você negocie princípios e valores. Isso não podemos negociar. Agora, ferramentas, tecnologias, nós devemos usar o máximo possível com um foco, com um objetivo principal nosso como povo. Que é a pregação do evangelho. Que é a pregação do evangelho. Né? O livro é um grande meio de comunicação, não dá para esquecer. Sim. O folheto, e sempre, desde que nós começamos lá nos anos 1800, né? Começamos, o livro era o meio de comunicação, o folheto, e continua sendo. Olha aí, não está substituído ainda. É verdade. Né? E o mesmo jornal também se reinventou e tal. Então, continue sempre usando com foco principal, sem negociar princípios e valores. Pastor, a nossa conversa está muito boa, mas infelizmente nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor deixasse um verso bíblico favorito do senhor para quem for assistir esse vídeo. Qual a mensagem final que o senhor deixaria? Olha, o meu verso bíblico desde criança é São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, né? Para que a gente não se perca, para que a gente se salve, né? E na verdade aqui se salve já é um erro, né? Porque para que Ele nos salve, né? Então, Deus amou o mundo de um jeito que eu não consigo explicar. A única coisa que eu sei é sentir, né? Que Ele me ama, que que Jesus morreu por mim, né? Que Jesus estava presente na criação, né? Que Deus é meu mantenedor e que Jesus vai voltar logo para nos levar para o céu. Então, para mim esse verso é o verso áureo da minha vida e é o centro da Bíblia, para mim também. Eu sou bastante prático e é esse João 3,16. Bom, então o senhor se apresentou na obra adventista, porém o senhor continuou trabalhando, né? Hoje, como aposentado, com que o senhor trabalha? Quando eu estava assim há um ano de me aposentar, eu comecei a contar para os amigos. No fim do ano eu encerro a carreira e tal. E eu pensava que ia ficar livre de computador, que ia usar pijama o dia inteiro e tal. E era um sonho de consumo, inclusive, ficar livre de computador, né? Porque naquele tempo a gente era dependente do TI, lembra que era desktop e dava problema? Acho que você não é dessa época. E a gente tinha problemas e tal, eu quero ficar livre disso e tal. E aí quando eu comecei a contar para eles, começaram propostas de trabalho. Não, isso não pode parar, você está novo. E eu as pessoas achavam que eu era velho quando eu tinha 40, né? Porque eu era diretor de grandes coisas e tal. Então achavam que eu era velho.
E eu, de repente, comecei a me achar idoso mesmo, vou parar, 60 anos e tal. E daí, mais uma proposta aqui, outra ali. Aí, faltando acho que uns 2 meses, eu entrei no Face e inventei de abrir uma agenda no Face, né, no Facebook. E, encurtando a história, quando faltava um mês para eu encerrar a carreira, eu tinha 30 propostas escritas, assim, que eu escrevi, anotei no papel, de trabalho. Trabalho fixo, trabalho de palestras, trabalho de consultoria, isso aí. Eu falei, sabe uma coisa, eu não vou querer nada, uma coisa eu quero depois de aposentado, é ficar livre de horário. Aí o caminho que eu achei foi virar consultor de comunicação, marketing, né, jornalismo, gerenciamento de crise, palestrante. E aí fiz um site que está congelado, não alterei mais, porque no Face eu já enchi a agenda para o ano inteiro. Foi 2013, o primeiro ano de aposentado, né? Então, 2013 estava cheio e tal, e ficou cheio até vir a pandemia. Agora deu uma aliviada, né? A agenda cheia sempre, ou palestras, ou consultoria, enfim, muita coisa apareceram. E foi um jeito de eu atender quase os 30 que me convidaram, né? Porque eles viraram clientes meus. Eu falei, eu tenho 30 clientes aqui, né? E aí depois surgiram outros clientes, e surgiram coisas que eu nem imaginava, que eu viraria consultor da concepção tal de aplicativos. Eu ajudei alguns aplicativos de empresas aí fora, porque não existia aplicativo. Veja como é que é o negócio, não existia o app, né? Então, e muita coisa, né? Me tornei redator da principal atração do Natal Luz de Gramado, Natalis, né? Não posso nem contar muito detalhe, mas tem a estratégia lá de evangelismo. Me tornei produtor de um ano só para Globo, do especial da Semana Santa lá em Nova Jerusalém, no Pernambuco. No primeiro ano de aposentado, fui lá para ajudar a produzir o especial para Globo. E o de Gramado já foi por 4 anos, 5 anos. Às vezes ele parou por causa da pandemia, voltou ano passado. Coisas assim que você sonharia que isso poderia acontecer com um ser humano. Pois é. Mas em tudo realmente foi a providência de Deus, né, pastor? Por isso que eu dedico tudo isso e muito mais para a honra e glória de Deus, porque eu sou um privilegiado, fui um privilegiado, sou um privilegiado. Hoje luto contra problemas de saúde, que devido à idade já também, e Deus está me mantendo vivo aí enquanto Ele quiser. E o meu lema, e de alguns amigos, é servir a causa enquanto respirar. Enquanto respirar. Amém, pastor. Então, queria muito agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui nessa manhã para contar as bênçãos de Deus na sua vida. E que Deus seja louvado, pastor, por Ele ter usado o Senhor e pelo Senhor ter se colocado à disposição dele para tantas realizações, né, na obra, fora da obra, para a honra e glória dele. Então, muito obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando muito o senhor e essa família. Obrigado, amém. E que Deus abençoe também você e a equipe com esse trabalho, né, que é para memória mesmo, né? Então, você também não sabe o alcance disso. Nunca você vai saber. É verdade. Então, muito obrigada, pastor. Encerramos por aqui.